Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. Lembrando que você está no canal Pastor Rodrigo Gomes, porém ainda estamos postando nossas aulas no nosso site www.academiateologica.com, academiateologicaensinos.com.br. Por quê? Porque infelizmente hackearam o nosso canal, nós já avisamos aí nas mídias sociais, no grupo do Telegram, no Facebook, no WhatsApp, hackearam o nosso canal, o YouTube já está fazendo tudo que precisa, em breve estaremos recuperando o nosso canal, já recuperamos a nossa conta, então logo o nosso canal já vai estar aí perfeitamente funcionando para que os irmãos tenham acesso direto no YouTube. Por enquanto você está aí no nosso site, seja bem-vindo, viu? www.academiateologicaensinos.com.br. E hoje nós estamos aqui para gravar a lição de número 6, que tem como tema o avivamento no ministério de Pedro. E o nosso objetivo aqui é ajudar você a entender cada tópico. Eu vou ensinar você como você vai explicar cada tópico da lição, porque os nossos slides aqui não são cópias do conteúdo da lição. Não precisa, o aluno não quer que você chegue lá e leia a lição e fique só com isso. Não, eu explico os tópicos e coloco aqui nos nossos slides o que você vai explicar, a interpretação daquele tópico, a interpretação da ideia do texto bíblico, e você leva um subsídio a mais para os alunos. É isso que eles querem um conteúdo a mais e uma boa interpretação de cada tópico. Então preste bem atenção que eu vou explicar para você cada tópico. E você pode, lembrando, pode baixar os nossos slides. O nosso canal lá no YouTube ainda não está perfeito para os irmãos acessarem, mas quem se torna assinante, os slides semanalmente você pode baixar perfeitamente, porque é pela Hotmart, não tem nada a ver com o YouTube. É muito caro, Pastor Rodrigo, R$ 2,50 por semana, então não perca tempo, você faz o plano anual ali, recebe o ano inteiro, R$ 2,50 por semana, essa maravilha dessas explicações, dessa interpretação. Olha só o que diz o nosso texto áureo, para você entendendo, né? Vamos estudar sobre o avivamento na vida de Pedro, preste bem atenção, o texto áureo está em Atos 2,14, que diz assim: porém, Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Então nós vamos ver aqui, irmãos, o poder do Espírito na vida de alguém, tá? E vamos ver o antes e o depois da pessoa receber esse poder. Antes de Pedro receber esse poder, ele não tinha ousadia, ele não se levantava no meio de ninguém, ele não ensinava acerca da vontade de Deus. Agora, aqui, imediatamente, quando ele recebe, nós já vemos aqui uma outra atitude, tá? Pedro, porém, esse porém aqui já mostra uma grande mudança. Porque quando se falava em Pedro, até então, eles olhavam lembravam daquele Pedro que negou Jesus, que fugiu, né, não acompanhou Jesus até o Calvário, e uma série de coisas. Foi repreendido pelo Senhor, mas agora não. Desce o Espírito Santo, pode falar, explique isso, tá? Uma pessoa sem o Espírito Santo tem uma história. Depois, e as pessoas conhecem ela de uma forma, depois que recebe o batismo do Espírito Santo, aí você menciona o nome dela e, porém, tá? Agora é outra história. Esse porém aqui revela uma outra história depois do batismo do Espírito Santo. Olha só a verdade prática. A vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento. E lembrando que o avivamento específico da lição de número 6 aqui é o batismo no Espírito Santo, tá? Então vai entendendo aí. A leitura bíblica em classe está em Atos 2, 14 ao 24, pode ler com os irmãos. Aqui nos slides você pode fazer uma leitura junto com os irmãos na mesma versão, fica mais edificante. Objetivos da lição: primeiro, destacar as características do apóstolo Pedro antes da experiência do Pentecostes. Você tem que saber como era Pedro antes de receber o batismo no Espírito Santo. Segundo, compreender o impacto do batismo no Espírito Santo no caráter do apóstolo Pedro, que diferença trouxe para ele. E lembrando que, à medida que vamos estudando acerca de como ocorreu a mudança na vida de Pedro, vamos entendendo que é o que ocorre hoje nas nossas vidas, ok? Porque tem muitos cristãos que já aceitaram Jesus, têm o fruto do Espírito Santo, ainda não tem, porém, o batismo no Espírito Santo. Qual é a diferença básica, Pastor Rodrigo? Só com o fruto, a presença do Espírito e o fruto do Espírito,
ele tem uma porcentagem de entendimento das coisas espirituais e também uma pequena porcentagem de capacidade para produzir no reino de Deus. Depois do batismo do Espírito Santo, aumenta gigantescamente o nível de capacidade de entender as coisas espirituais e também grandes capacitações sobrenaturais para fazer muito no reino de Deus. Então, o nível de entendimento é 1 antes do batismo, depois do batismo, o nível de entendimento, se torna outro, muito maior. A capacidade para trabalhar e produzir no reino antes do batismo é bem pequena, tá? Eu costumo dizer que quem tem apenas o fruto e não tem o batismo do Espírito Santo, ele pesca, ele ganha almas para Jesus, mas a pesca é com anzol. Mas depois que recebe o poder e as capacitações para ter muito mais entendimento, para ter capacitações sobrenaturais, aí a pesca dele é com rede, sabe? O resultado é muito mais amplo, ok? Então, terceiro, ressaltar a importância do avivamento espiritual para a igreja nos dias atuais, mediante a experiência do batismo no Espírito Santo. Olha só o questionário, tempestade cerebral, faça as 5 perguntas no início da lição e o aluno vai ficar atento, procurando as respostas no decorrer da lição e todos respondem no final da lição. Primeiro, diante de quem Pedro negou Jesus 3 vezes? Segundo, qual foi o impacto dos ouvintes com a pregação de Pedro? Terceiro, qual foi o tema da pregação de Pedro após o milagre do coxo? Quarto, como pode haver um tempo de avivamento, ou como pode haver um tempo de avivamento nos dias presentes? Nos dias presentes. Quinto, o que o Senhor Jesus previu que aconteceria antes de sua volta? Então, faça o questionário, que é a tempestade cerebral, que eu ensino no método do curso de capacitação para professores de escola bíblica dominical. E esse método é importante você aprender, porque existe ali os estilos de aprendizagem. Sabia que cada aluno aprende de uma forma diferente, nem todo mundo aprende igual? Por isso que tem uns mais quietinhos, outros que falam mais. E você que é professor, você precisa conhecer os estilos de aprendizagem de cada aluno, para que você use todos os métodos para contemplar a edificação de todos. Então adquira o curso de capacitação para professores da Escola Bíblica Dominical, um curso completo, tudo que você precisa aprender para melhorar no teu exercício de professor. Vamos lá, a introdução. A Bíblia registra como é uma vida antes do batismo no Espírito Santo e depois do batismo. Portanto, estudaremos alguns momentos da vida de Pedro e entenderemos essa nítida diferença. Então, uma lição riquíssima, redobre a tua atenção agora. Olha só, a primeira parte da lição, primeiro tópico, as 2 atitudes de Pedro. Como que você, professor, vai explicar esse primeiro tópico? Da seguinte forma, olha só, letra A. Antes de Pedro ter sido batizado no Espírito Santo, ele não tinha um completo entendimento das coisas espirituais e os propósitos do reino. Ele não tinha. Antes do batismo, ele não tinha um completo entendimento. Letra B. Sem a plenitude do Espírito, porque quando o Espírito Santo vem, traz o fruto. Mas Deus quer que a gente seja cheio do Espírito Santo e tenha a plenitude do Espírito com também os dons, o seu poder. E aí vem um grande entendimento e a capacidade de fazer muitas coisas a mais no reino de Deus. Então, falamos disso acerca de plenitude. Quando a pessoa fica dessa forma, é plenitude. Sem a plenitude do Espírito, Pedro teve apenas parte do conhecimento e declarou que Jesus era o Messias. Mateus 16, 16 e 17. Então ali, ele tinha parte do conhecimento. Tu és o Cristo, o Filho de Deus, tu és o Messias. Eu tive a oportunidade de ir lá nesse local onde, primeira vez, Jesus foi identificado como Messias. Foi emocionante até. Mas isso ele tinha parte. Agora o que acontece, Rodrigo? Vamos para frente, vamos entender aqui que ele só tinha parte do entendimento. Por quê? Porque em seguida ele comete um erro e foi repreendido por Jesus. Aí você vai entender que ele não tinha ainda o batismo do Espírito Santo, só tinha parte do entendimento. Quem não tem o batismo do Espírito Santo, irmãos, erra muito, entende muito pouco das coisas espirituais. Olha só, letra C. Devido à ausência da plenitude do Espírito, Pedro não entendia que o Messias precisava justificar a carne
e sofrer o mais alto grau de humilhação, a fim de vencer o pecado original e o poder da morte, conforme Mateus 16 e 22, onde ele comete aquele erro. Por isso Pedro não queria que Jesus fosse crucificado e foi repreendido por isso. Num primeiro momento, olha só o que acontece sem o batismo do Espírito Santo. Ele tem parte do entendimento. Não, tu és o Messias. És o Messias, és o Cristo. Aí o Senhor, importa que o Filho do Homem vai explicando, né? Ele disse, não, Senhor, não vá para Jerusalém, não seja crucificado. Aí ele já revela que não tinha todo o entendimento. Essa é a diferença de quem não tem o batismo do Espírito Santo. Compreende poucas coisas acerca dos propósitos do reino. Aí Jesus repreendeu ele. Então, vai aprendendo aí. Letra D. Sem o batismo do Espírito Santo, não há o pleno saber dos propósitos do reino de Deus, conforme você encontra lá. Por isso que Paulo explica em 1 Coríntios, capítulo 2, e o versículo 11. Ele vai explicando ali quem tem o Espírito Santo. Isso ali diz respeito, esse entendimento que Paulo está explicando, diz respeito ao batismo no Espírito Santo. Esse grande entendimento que o crente recebe depois que ele é batizado no Espírito Santo. E letra E, olha só, irmãos, tem bastante subsídio aqui para você explicar o primeiro tópico. Quanto mais recebemos do Espírito, agora que já é uma aplicação para os dias de hoje, tá? Você está explicando o primeiro tópico e já faz uma aplicação. Quanto mais recebemos do Espírito, mais entendimento teremos acerca do reino. Então está aqui a maneira certa de interpretar o primeiro tópico e explicar para os alunos. Vamos lá, segundo tópico. Pedro nega Jesus 3 vezes. Mais uma vez, nós vamos ver aqui o resultado de não ter o batismo no Espírito Santo. Que ele tinha pouco entendimento, acertava em um momento, mas em seguida errava e errava feio. Olha só, letra A. Em outro momento, Pedro afirma que jamais negaria ao Senhor Jesus. Está lá em Mateus 26, 31 ao 35. Novamente, ele pensava que tinha a firmeza necessária, mas não tinha. Então note, quem não tem o batismo do Espírito Santo, ele até pensa que tem firmeza, né? Mas na hora do vamos ver, ele prova que não tem. Olha só, letra B. Em um momento de ameaça, Pedro negou 3 vezes ao Senhor Jesus. Você encontra isso em Mateus 26, 69 ao 74. Isso ocorreu devido à falta de firmeza. Olha, outra coisa aqui, ó. Pela ausência do poder do Espírito. Lá no primeiro tópico falamos de entendimento. Ele tinha pouco entendimento. Não tinha o batismo do Espírito Santo, tinha pouco entendimento. Não, tu és o Cristo Messias. Daqui a pouco, não, tu não pode morrer na cruz. Revela o quanto ele faltava o entendimento das coisas espirituais. Agora, outra coisa. Além de ter pouco entendimento, o tópico 12 vem mostrando que tem pouca firmeza na hora que é preciso ser firme para sustentar a fé. Letra C. Sem o poder do Espírito que vem por meio do batismo, o cristão não tem coragem de enfrentar as fortes ameaças dos inimigos de Deus. Por isso que ele negou. Está lá em Provérbios 24 e 10. Por que o sábio diz assim, se te mostrares frouxo no dia da angústia, tua força é pequena. A pessoa que não tem a plenitude pelo batismo no Espírito Santo, a força dele vai ser pequena. Então essa é a diferença. E por que nós estamos falando isso? Porque hoje, irmãos, é grande o número de pessoas que não buscam o batismo no Espírito Santo. Vocês acham que o Senhor Jesus ia oferecer algo para a igreja que não fosse útil e importante que a igreja receba? Lógico que sim, ele oferece porque é muito necessário. Ele disse, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido. Então é muito importante que os cristãos busquem o batismo. Muitos não estão buscando. É por isso que tem pouco entendimento e pouca firmeza. Estamos entendendo a primeira parte da lição, o que ocorre na vida de alguém que não tem o batismo no Espírito Santo. E o exemplo disso era Pedro. Vamos lá? Visão geral da primeira parte. O Espírito Santo transformou o Pedro, até então, espiritualmente fraco, em apóstolo do Evangelho de Cristo. Opa, então o pastor Elinaldo Renovato também concorda aqui, e a lição, na verdade, escrita por ele, traz aqui uma grande afirmação. Quem não tem o batismo no Espírito Santo é um cristão fraco. Ele tem
pouco entendimento das coisas espirituais e pouca firmeza, principalmente na hora da adversidade. Ok? Então essa é a maneira correta de interpretar a primeira parte da lição. Agora vamos interpretar a segunda parte da lição. Pedro após o Pentecostes. Pedro batizado no Espírito Santo. Agora vamos ver a diferença. Letra A. Notamos pelo menos 3 coisas que Pedro recebe depois que foi batizado no Espírito. Primeiro, sabedoria espiritual, ou glória. Está lá em Atos 2, 16 ao 21, que ele vai explicando tudo o que está acontecendo ali, tendo discernimento, cumprimento das profecias. Então, quem recebe o batismo do Espírito Santo, a sabedoria triplica, o entendimento das coisas espirituais triplicam. Segundo, recebem coragem pública para expor a sua fé. Até então ele estava com medo, depois ele recebe o batismo, expõe a sua fé publicamente. É por isso que tem pessoas que têm ousadia para falar de Jesus. Por quê? Por causa do batismo no Espírito Santo. E muitos que se acoam, né, e se intimidam, falta esse poder. Terceiro, está lá em Atos 2,14, quando ele publica a fé. Terceiro, autoridade e poder para persuadir. A gente viu que ele recebe a coragem, se coloca de pé, havia ali perseguição entre os cristãos, discípulos de Jesus, o mestre tinha sido morto, estavam escondidos, então ele recebe coragem e vai explicar, no meio de todo mundo. Aí ele recebe ousadia e autoridade, ele recebe grande autoridade de persuasão. E aí quase 3.000 pessoas foram convencidas pela explicação do apóstolo Pedro. Tá? Depois do batismo, e aí você confere essa autoridade lá em Atos 2, 36 e 41. Agora note, depois do batismo, letra B, a vida de Pedro foi transformada. É por isso que começa lá Pedro, porém, agora um novo homem, um outro homem. Aleluia! Então essa é a maneira correta de interpretar o primeiro tópico da segunda parte. Vamos para frente, olha só. Segundo tópico, Pedro e a cura do coxo. Lembrando, irmãos, que sempre faço o paralelo de aplicação para os dias de hoje. Nos dias de hoje, quem quiser uma transformação, quem quiser mais ousadia, quem quiser mais coragem, quem quiser autoridade, quem quiser entendimento, está à disposição da igreja. Busque o batismo no Espírito Santo. Aleluia! Ô glória! Letra A, Pedro e a cura do coxo. Letra A. Mais coisas vão acontecendo aqui, ó, depois do batismo. A coragem que Pedro recebeu foi tão grande que ele sai do cenáculo, ó, pessoas que estão enclausuradas, saem, tá? Para a ação, para a atividade, para colher os frutos. Sai do cenáculo e vai para, onde ele estava escondido, né? E vai para o templo orar publicamente. Olha a grande diferença, irmãos. Antes do batismo, orava escondido. Depois do batismo, vão orar publicamente, está lá em Atos 3 e 1. Aí fala para os irmãos, por isso que tem igrejas que não crescem. As pessoas não buscam o poder, ficam ali, na timidez, fechadinho. Recebe o poder, sai para fora, publica a fé e evangeliza. Letra B, Pedro começa a anunciar de forma pública a autoridade de Jesus e o poder do Espírito cura um paralítico de nascença, e centenas de pessoas aceitaram a Cristo. Está lá em Atos 3, 2 ao 9, foi para quase 5.000 pessoas. Pedro, na autoridade, ele começa, olha só, irmãos, quando você recebe a ousadia do Espírito pelo batismo, a autoridade do Espírito, você publica essa fé. Quando publica a fé, a unção do Espírito acompanha esse exercício de publicação de fé. Acompanha. E acontecem os milagres. E muitas almas vão se converter ao Senhor Jesus. Letra C. Depois disso, estou ensinando aqui o que aconteceu e como acontece, viu? Para colocar em prática. Peça para a igreja buscar o batismo no Espírito Santo. E que Deus abençoe. Quem tiver aí liberdade, ore no final da escola dominical ou no meio dessa escola dominical para que alguém seja batizado no Espírito Santo na escola dominical. Que maravilha! Letra C. Depois disso, Pedro é ameaçado e preso, porém sem negar ao Senhor Jesus. Olha a coragem que ele recebeu. Como o batismo no Espírito Santo muda, uma expressão que eu coloquei aqui, ó, como
o batismo do Espírito Santo muda a vida de uma pessoa, conforme Atos 4, 1 ao 3. Ele foi preso, antes fugiu, negou. Depois que recebe, publica a fé, testemunha com ousadia, foi preso e diante das autoridades, não posso negar o que eu tenho visto e ouvido. Vocês acham que convém obedecer aos homens e não obedecer a Deus? Olha que maravilha, irmãos. E os homens ficaram tão impressionados, mas esses homens não tinham sabedoria, como é que fala com tanta sabedoria e ousadia? Olha que maravilha é receber o batismo no Espírito Santo. 3. Como explicar o tópico 3 agora para os alunos? Pedro avivado em outras ocasiões. Letra A, olha só, letra A, B e C, presta atenção. Muitos milagres foram feitos por meio dos apóstolos. E aí a Bíblia vai registrando, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 12, que pelas mãos dos apóstolos aconteciam muitos milagres. Não acontecia antes do batismo. Depois do batismo, muitos milagres. Estão vendo? Vai aí fazendo um paralelo com os dias de hoje. Quem não tem o batismo, vai vendo as bênçãos que poderá receber depois do batismo. Antes do batismo, 100 milagres. Depois do batismo, muitos milagres. Aleluia. Letra B. Depois de algumas prisões, Pedro ficou alegre em sofrer por amor a Cristo. Está lá em Atos 5,41. Antes do batismo, ficava triste, com medo, fugia, negava. Depois do batismo, mesmo apanhando, tinha alegria em sofrer por Cristo e não perdia a sua fé. Aleluia! Letra C. Por meio de Pedro, muitos enfermos eram curados, conforme Atos 5, 15 e 16. Por mais de uma vez, a Bíblia registra que Pedro foi solto por anjos de prisões. Por mais de uma vez, confere lá Atos 5, 18 e 19. Também uma ressurreição, que é a foto que eu coloquei aqui, né? De Tabita, ela está morta ali, Pedro vai lá e ressuscita ela. Uma ressurreição foi registrada por meio do apóstolo Pedro, conforme Atos 9, 36 ao 42. Então, essa é a maneira de interpretar o tópico 3 aqui, Pedro avivado em outras ocasiões. Muitas coisas, milagres, mesmo apanhando não perdeu a alegria, muitos enfermos eram curados, várias vezes experiências sobrenaturais, ele foi solto por anjos mais de uma vez e até a ressurreição aconteceu por meio da sua vida. Como é maravilhoso receber o batismo no Espírito Santo. Pastor Rodrigo, foi só para Pedro? Não. Já expliquei em aulas passadas. Ainda é para os dias de hoje, todo que buscar vai receber. Visão geral, terceira parte, segunda parte. O avivamento do Espírito Santo na vida de Pedro foi notório em muitas ocasiões. Pastor Rodrigo, a Bíblia é um livro que mostra as coisas que Jesus fez apenas? Não. A Bíblia é mais do que isso. Mostra as coisas que Jesus fez e revela o que ainda ele faz. É para os dias de hoje esse poder e essas situações que se tornam notórias, o poder do Espírito. Terceira parte, a igreja de hoje e o avivamento do Pentecostes. Como interpretar o primeiro tópico, a igreja atual e o Pentecostes? Letra A, o poder do Pentecostes ainda é atual. Tá? Guarde essa frase. Contudo, visto que a igreja vive os últimos dias, ela enfrenta um grande esfriamento no amor e na fé. A igreja enfrenta isso. O mundo, as pessoas, muitos que se dizem cristãos, e a verdadeira igreja está enfrentando tudo isso. E eles estão esfriando na fé, no amor. Você encontra lá em Lucas 18 e 8, essa afirmação, Mateus 24 e 12, e 1 Timóteo 4 e 1, né? Paulo diz, nos últimos tempos, né, aparecerão. E é muita dificuldade, espíritos enganadores. Letra B, a igreja precisa buscar o poder do Espírito, pois todos que pedirem receberão esse poder. Então, a igreja atual e o Pentecostes, a igreja enfrenta muitas adversidades, mas o poder ainda é atual e se a igreja buscar, ela vai receber. Está lá em Lucas 24, 49. Jesus falou, quem pedir, o Pai dará, o Espírito Santo. Segundo tópico, como entender e explicar esse segundo tópico? Tempos de multiplicação da iniquidade. Letra A. O que significa a palavra iniquidade? Para quem não sabe, anote aí. A palavra iniquidade significa desprezo à lei de Deus. Então tem muita gente que despreza, são iníquos. Letra B. Nos dias atuais, é grande o número de pessoas
pessoas que desprezam a lei de Deus e por isso percebemos que vivemos o tempo profetizado por Jesus, conforme Mateus 24:12. Então Jesus profetizou esse tempo. Letra C. O apóstolo Paulo ensinou que chegaria também esse tempo. Então, esse tópico da lição, confere lá Romanos 1:28-32, explica que se multiplica a iniquidade. E o que a lição tenta explicar? Nós temos que enfrentar tudo isso e não perder o poder do Espírito e ainda buscar, para quem não tem, buscar esse poder e quem já tem, buscar ainda mais. Porque a adversidade está tentando roubar esse poder. Vamos lá, tópico 3. Aliás, o 2 ainda. Tempos de multiplicação da iniquidade. Letra D. Contudo, Jesus disse que seria o amor de muitos, não o amor de todos, conforme Mateus 24:12. Então, vai aumentar? Está aumentando? Vai. Mas é de muitos, não de todos. É possível a igreja ficar fiel. Letra E. Os servos fiéis, explique isso para a igreja, levarão a mensagem do evangelho com poder e autoridade e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, conforme Mateus 16:18. Então é bem verdade, o tópico ensina que os dias são difíceis. Vamos esmorecer e desanimar? Não. A Bíblia ensina que mesmo em tempos difíceis, os servos fiéis manterão o poder de Deus e levarão a mensagem de maneira que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Tópico 3. A igreja será arrebatada. Agora redobra a tua atenção, esse tópico é muito importante. Como você vai ensinar esse tópico? Letra A. Assim como Deus preservou Noé, preservou Daniel e outros, também preservará aqueles que o buscam. Então é possível manter esse poder, conforme Apocalipse 3:10. Letra B. Aqueles que buscarem viver cheios do Espírito Santo terão suas lâmpadas preservadas e cheias do óleo, a fim de serem dignas do arrebatamento, conforme Mateus 25:1-13. Então note que em meio a tanta dificuldade, que inclusive vai fazer muitas noivas de prudentes se tornarem imprudentes, mas é possível se manter prudente com a lâmpada cheia. Letra C. A igreja que vai subir, ela é sem mancha, sem ruga e sem mácula, pois o próprio Cristo cuidará daqueles que cumprem sua vontade. Está lá em Efésios 5:24-27. Então não esmureça, não perca o ânimo diante de tamanha iniquidade que aumenta, o amor que esfria, pessoas perdendo o azeite. Não perca. Por quê? Porque a igreja que vai ser arrebatada, eu ouvi um pastor falando uma vez, achei interessante, ele disse assim, Jesus não vai arrebatar 4 gatos pingados, não. Ele vai arrebatar uma igreja cheia do Espírito Santo, que a Bíblia dá a imagem de como ela é, sem mancha, sem ruga e sem mácula. E para estar dessa forma aqui como agrada a Deus, ela tem que manter o poder do Espírito, manter a presença do Espírito e manter a comunhão com Deus. Então, existe sim, sempre haverá os remanescentes cheios da presença de Deus. Letra D. O óleo do Espírito estará até o fim da vida daqueles que amam a Deus, conforme Salmo 133. Por que você acha que o óleo desceu na cabeça? Isso aqui é tudo espiritual, viu? Tem também um paralelo aqui de ensino espiritual para épocas. A cabeça, o óleo desceu na cabeça. A cabeça é Cristo, primeiro a receber a plenitude do Espírito. Aí escorreu pela barba. A barba próxima à cabeça fala dos apóstolos, que também secundariamente receberam o poder do Espírito. Aí desce pelas vestes, tá? A igreja primitiva recebe esse poder também e vai até a orla, lá na igreja do fim, na igreja do arrebatamento. Enquanto tiver filhos de Deus fiéis na terra, o poder do Espírito estará com eles todos os dias. Aleluia! Então é poder do início ao fim, basta pedir e buscar. Visão geral, terceira parte. O avivamento espiritual é uma necessidade imediata da igreja que aguarda, esperançosa, pelo grande dia do arrebatamento. E a nossa conclusão, a vida de fé, antes do batismo no Espírito Santo, é frágil e inconstante. Depois do batismo no Espírito Santo, a vida espiritual se torna firme, sábia, perseverante e cheia de poder.
bem-aventurados todos que buscam o batismo no Espírito Santo. Receba esta unção, essa virtude em o nome do Senhor Jesus e reparta, viu, essa virtude, esse poder para todos aqueles que desejarem. Nós chegamos ao final. Essa é a maneira correta de interpretar esta lição. A dinâmica de hoje é uma reflexão. Basta fazer uma pergunta para os alunos. Qual soldado você escolheria para ir à guerra contigo? Um que está apenas fardado ou outro que está fardado e armado? Faça essa pergunta para os alunos. Qual você levaria para a guerra contigo? E aí eles vão dizer o que está fardado e armado. Então, explique. Veja a importância do batismo no Espírito Santo. O crente precisa estar fardado com as vestes da salvação, que o fruto do Espírito traz, que o Espírito Santo traz como fruto, mas não é só a farda o suficiente. Ele precisa das armas. Aí ele precisa do batismo no Espírito Santo para ter sucesso nessa batalha. Meus amados irmãos, que Deus abençoe a todos os irmãos. Deixa o teu ok abençoado, faz a tua parte aí. Tá, eu faço a minha aqui, você faz a tua aí. Nesse vídeo é só dar o teu ok, vai estar nos ajudando bastante e que Deus possa abençoar a cada irmão em nome do Senhor Jesus. Se torne um inscrito, se ainda não é, se torne um assinante para receber os nossos slides, adquira os nossos cursos e fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.